Boa tarde, meninos do terceiro A e boa noite do terceiro B. Dando continuidade aí à nossa aula de força elétrica, a segunda coisa que nós vamos ver aí é carga elétrica, certo? Não tem como a gente ver aí o que é carga elétrica agora, porque primeiro a gente tem que saber do que é formado a matéria, certo? A matéria é formada por pequenas partículas chamadas de átomos. Cada átomo, por sua vez, é formada basicamente por uma parte central, né, o meio do átomo é chamado de núcleo, e uma parte periférica, que é chamada de eletrosfera. No núcleo, a parte mais pesada do átomo encontra os prótons e os nêutrons. Na eletrosfera se encontram os elétrons, que ficam girando em torno do núcleo em diferentes órbitas. Então, os prótons, responsáveis pela carga positiva, e os elétrons são responsáveis pela carga negativa. Tá certo? Então, primeiramente aí, antes de entrar no assunto de carga elétrica, nós vamos trabalhar, ver a estrutura, ok? Então, nesse caso, nós temos aí num átomo, nós temos núcleo e outra parte chamada de eletrosfera. No núcleo que é a parte central, tem duas partes, que são os prótons e os nêutrons. Os prótons são responsáveis pela carga positiva. Os nêutrons nem são positivos e nem são negativos. A eletrosfera são várias camadas que ficam em volta do núcleo. E nessas camadas ficam os elétrons, que são responsáveis pelas cargas negativas. Ok? Então essa é mais ou menos a estrutura de um átomo. Seria mais ou menos assim, olha. Um núcleo e várias eletrosferas em volta dele, olha. Nessas eletrosferas ficam os elétrons e no núcleo aqui ficam os prótons e os nêutrons. Eu vou colocar uma foto lá no grupo que fica mais detalhado para vocês, ok? Aí continuando. No que foi exposto anteriormente, né, naquela parte dos atritos, conclui-se que a substância estará eletrizada quando a quantidade de prótons e de elétrons forem diferentes, ou seja, quando se altera o equilíbrio entre os prótons e os elétrons, que a substância apresenta as propriedades elétricas. Os prótons e os nêutrons estão fortemente ligados ao núcleo do átomo por uma força de coesão, enquanto os elétrons são presos ao átomo por uma força elétrica de pequena intensidade. Então essa aí é mais ou menos a eletrização da substância, certo? Continuando. O que a gente pode ver aqui já no átomo também, que a gente pode calcular, né? Já foi calculado, quer dizer, o valor da menor carga elementar, né? A menor carga elétrica que encontrada na natureza. Essa é a menor, ela é representada aí pela letra E e ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, o menor próton e o menor elétron encontrado, né, a menor carga elétrica encontrada num próton e num elétron na natureza é chamada de carga elementar. E ela é calculada
dessa forma aí, ela tem esse valor aí, olha. Para os prótons, ela recebe carga positiva. Então, no caso, se for um próton, é mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Se for um elétron, é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Aí, com essa ideia aí, a gente pode calcular a quantidade de carga elétrica de um corpo. Através de uma equaçãozinha aí, olha, Q é igual a N vezes a carga elementar. Então essa formulazinha aí, ó, é a primeira que a gente vai ver aí, ó. Quantidade de carga elétrica de um corpo quantidade de carga elétrica é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar, tá certo? Então, Q é quantidade de carga elétrica, N é a quantidade de elétrons, e o E é a carga elementar, que é um número fixo, é uma constante, de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Certo? Essa aqui é a unidade de medida da carga elementar, é coulomb. Ok? No coulomb aí também tem alguns submúltiplos dele que vocês podem encontrar por aí, algumas letrinhas diferentes, e aqui a gente vai colocar para vocês. Um microcoulomb vai ser escrito dessa forma. Isso aqui é igual a 10 elevado a menos 6 coulomb. Um nanocoulomb vai ser escrito assim, ó. Isso aqui é o mesmo que 10 elevado a menos 9. Um pico coulomb é um Pzinho e o C do coulomb. Isso aqui, ó, vale 10 elevado a menos 12 coulomb. Então prestem atenção nessas três submúltiplos aí, que eles podem aparecer a qualquer momento aí em exercícios, ok? Aí no próximo aí eu vou colocar um exercício, um exemplo para vocês terem uma ideia.